Muito boa noite, meninas. Hoje a nossa AP4 da disciplina de Diagnóstico Cinético Funcional e Imaginologia dos membros inferiores e coluna vertebral. E o assunto da nossa aula de hoje vai ser a coluna lombar. A aula hoje vai rever alguns conceitos, né? Vai apresentar os métodos avaliativos, né? Fisioterapêuticos, vai mostrar a palpação, vai mostrar a amplitude de movimento e testes específicos para a nossa coluna lombar. Eu vou soltar a aula. Qualquer dúvida, é só vocês abrirem o áudio e conversar. Qualquer coisa também pelo WhatsApp. Só um minutinho, gente. Olá, meu nome é Marcelo Morghetti, sou professor da disciplina de Diagnóstico Cinético Funcional e Imaginologia, membros inferiores e coluna vertebral. No dia de hoje, a gente vai estar estudando um pouquinho sobre a região da coluna lombar. Então, nós vamos estar revendo alguns conceitos, né, durante a aula de hoje, e nós vamos estar estudando o quê? Uma avaliação fisioterápica, vamos fazer a palpação dessa região, fazer amplitude de movimento, né? Vamos avaliar essa amplitude de movimento da região lombar e vamos realizar alguns testes específicos para a gente finalizar a nossa avaliação de coluna lombar. O que a gente precisa relembrar? Quando você vai iniciar uma avaliação no paciente, vamos recordar, a primeira aula nossa, você necessita fazer a ficha de anamnese desse paciente, pegar os dados dela, pegar todas as informações necessárias, a história, por que essa paciente está vindo até você, qual é a queixa principal dessa paciente, o que levou ela a estar procurando a sua ajuda fisioterápica. Aí você vai colher essas informações, a história, quando começou, de que forma começou essa dor, essa patologia dela, que ela está relatando, essa dor. Aí a gente vai pegar, uma vez que você colheu esses dados, vamos informar o quê? Como ocorre essa dor? De que forma essa dor vai acontecer nas pacientes? É na hora do trabalho? É na hora do lazer? É no dia todo? É na hora de dormir? Ela dorme e acorda com a dor? Então, são informações importantes para você poder fechar o seu diagnóstico. Se você não tiver essas informações, o teu diagnóstico é muito restrito, fica muito amplo. Então, a gente sai de um lugar máximo para um lugar mínimo, para aí a gente ter sucesso no tratamento. Você vai estar aferindo a pressão dessa paciente, você vai estar fazendo a inspeção, parte de palpação, que a gente vai mostrar no dia de hoje de que forma você faz isso. Então, a gente vai dar início, depois desse processo, você vai iniciar junto ao paciente. Então, nós vamos começar de que forma? Eu preciso, e aí você faz elevação da perna, e aí você tem o resultado esperado do ponto aqui. Então, que ela está relatando essa dor. Aí a gente vai pegar, uma vez que você colheu esses dados, vamos informar o quê? Como ocorre essa dor? De que forma essa dor vai acontecer nessa paciente? É na hora do trabalho? É na hora do lazer? É no dia todo? É na hora de dormir? Ela dorme e acorda com a dor? Então, são informações importantes para você poder fechar o seu diagnóstico. Se você não tiver essas informações, o teu diagnóstico é muito restrito, fica muito amplo. Então, a gente sai de um lugar máximo para um lugar mínimo, para aí a gente ter sucesso no tratamento. Você vai estar aferindo a pressão dessa paciente, você vai estar fazendo a inspeção, parte de palpação, que a gente vai mostrar no dia de hoje de que forma você faz isso.
Então, a gente vai dar início, depois desse processo, você vai iniciar junto ao paciente. Então, nós vamos começar de que forma? Eu preciso lembrar com vocês o seguinte, aqui no nosso slide, eu tenho a coluna, né, lombar. Coluna lombar, então, a gente possui 5 vértebras, chamado de lombares 1, 2, 3, 4, 5, aonde nós temos na região, aqui numa vista lateral, eu tenho o processo espinhoso, né, que é essa ponta aqui. Então, e temos aqui junto o processo transverso. O processo transverso, que fica lateralmente, né, junto à vértebra. Então, ó, a gente consegue pegar e mostrar para você, ó. Não quer ajudar hoje. Então, ó, eu tenho a vértebra, né? O processo transverso seria essa região, ó. Então, aqui eu tenho o processo transverso, processo espinhoso. Aqui eu tenho o corpo da vértebra e aqui eu tenho o arco vertebral. Então, aqui eu tenho todo o conjunto de vértebra, né? Aí, o que acontece? Entre os corpos vertebrais, nessa porção aqui, nós vamos ter os discos articulares, que é o que pode levar a cometer algumas patologias importantes que a gente vai discorrer no período da aula. Então, a gente tem que ter cuidado na hora de estar avaliando nessas patologias também associadas. Então, voltando aqui ao slide, então veja que a vértebra, relembrando, são 5 vértebras que nós vamos ter nesse momento. Então, ela vai estar junto da região da pelve, né? A gente tem toda aqui a porção. Abaixo dele, a gente vai ter, então, o que? Nós temos a região sacral e a região coxígena aqui embaixo. Tudo bem? Então, aqui é a nossa matéria de estudo do dia de hoje, onde a gente vai estar ilustrando e mostrando para vocês de que forma nós devemos avaliar essa região. Então, a gente relembrou alguns conceitos da parte anatômica, a parte vertebral, a parte óssea, que vai ser importante no discorrer da aula de vocês. Então, voltando aqui ao slide, a gente vai fazer, então, o quê? No primeiro momento, a gente faz a inspeção da região que a gente vai avaliar, a gente faz a inspeção da porção lombar, só que a gente sempre tem que olhar o paciente num conjunto, no todo. Não vamos focar somente na porção lombar. Ali é o foco da nossa matéria, nossa aula. Mas quando você está avaliando o paciente, você está estudando o porquê do paciente estar com problema, você tem que sempre olhar o todo. Então, a gente vai focar a região lombar, mas a gente vai fazer todo o processo de avaliação em coluna vertebral. Então, a gente começa primeiro com a inspeção. O que você precisa notar na região? Se a pele dela tem alguma cicatriz, se tem algum edema, se tem a pele ressecada, se ela tem alguma disfunção a nível nessa região muscular. Se tem um edema, pode ter sido um trauma, pode ter sido um impacto que ela teve. Então, você já começa a perceber que pode ter uma alteração nesse sentido. Você vai ver se esse edema está quente, você coloca a sua mão sobre ele, se ele estiver quente aquela região, você já pode sugerir, imaginar que essa porção que está quente está inflamado. Pode ter uma cor ruborizada, está vermelho, então é mais uma característica de um processo inflamatório que está ocorrendo naquela região. Pode ser tanto muscular, ligamentar ou a parte óssea. Aí a gente vai estar olhando também o que? Se existe alguma cicatriz, se ela passou por algum processo cirúrgico naquela região, se ela teve algum trauma naquela região, e esse trauma levou a desenvolver a doença ou a patologia que ela está relatando, ou simplesmente não tem nada a ver um com o outro. Então, toda essa parte de inspeção é importante para você poder analisar e avaliar esse paciente de maneira correta. Então, eu vou até o paciente agora para mostrar para você de que maneira a gente vai realizar essa inspeção e essa palpação. Vamos lá? Então, a paciente se encontra sentada, no primeiro momento. Eu vou estar avaliando, então, a região lombar dela. Então, como que eu sei chegar até a região lombar? Dá licença, vou tirar o cabelo dela aqui. Nós lembramos que, para encontrar as vértebras, a gente pede para descer um pouquinho o pescoço,
fez aquele caroço, aquele aumento de massa, aqui é vertebral cervical 7. Então, eu vou descendo, vou contando os processos espinhosos, são 12 da torácica, né? A hora que a gente finaliza aqui, a gente começa as lombares, mais ou menos nessa porção. E aí a gente tem 5. Então, eu peço para a paciente fazer um pouquinho de flexão, e aí fica mais nítido para a gente poder visualizar essa região. Então, eu vou fazer a palpação na região do processo espinhoso, de todas as vértebras, é importante isso, tem que fazer avaliação em todas as vértebras, não somente em uma ou duas. Então, você vai fazendo a palpação, você vai perguntando à paciente se ela está tendo dor, se ela está tendo desconforto. Se você tiver um espelho na frente da paciente, às vezes você consegue fazer a visão do rosto dela, e aí esse rosto já vai mostrar se ela está tendo dor ou não. Se não, você pergunta para ela normalmente, está tendo dor, está tendo algum desconforto, tá? Então a gente faz a palpação todinho no processo espinhoso, fazemos então a palpação no processo transverso, que passa lateralmente ao processo espinhoso. Então, você fez aqui o processo espinhoso, lateralmente, processo transverso. De ambos os lados, você tem que fazer a palpação. Como que você faz a palpação? Não pode fazer uma força excessiva. Se você fizer uma força excessiva, lembre, ela pode já estar com dor naquela região, por isso que ela está junto com você. Se você faz uma palpação com um excesso de força, ela vai ter mais dor. E não é a intenção nossa produzir dor no paciente. Ele procurou você para reduzir essa dor e eliminá-la. Então, faça a palpação de maneira correta. Também não pode ser feito com uma pouca pressão, simplesmente tocar a pele da paciente. Porque o que acontece? Se você fizer somente o toque e não fizer uma pressão, você não vai conseguir ter a resposta necessária. Então, você tem que ter um meio termo aí entre fazer essa pressão ou não junto à palpação. Então, tomem esse cuidado sempre, tá? Lembrem que o paciente está com dor, lembrem que o paciente está com problema. E isso já muda o humor da paciente, já muda a característica dela. Então, você, na hora de avaliar, tenha esse cuidado. Faça a palpação de maneira que não pressione muito, não aperte muito para aumentar essa dor. Fez a palpação e a inspeção? Nós observamos a pele. Então, no caso da paciente, ela tem uma cicatriz aqui, nessa região. Pode ser relacionado ao problema que ela tem hoje ou não. Você vai perguntar, você vai questionar a paciente o que foi aquela cicatriz, o que levou ela a ter aquela cicatriz. Ela vai fazer a sua explicação, vai fazer a associação. É importante ou não estar associando ao problema dela, à patologia dela. Se não for, você só faz a anotação na sua ficha, possui uma cicatriz ali, mas não tem relação com o problema dela nesse momento. Então, eu observo, vou pedir para ela flexionar. Então, eu vejo que tem a cicatriz aqui, mas o restante da área toda, vou descer um pouquinho aqui só para vocês verem, está perfeito, está correto. Não tem mais nenhuma alteração, não está vermelho, não está com edema, não tem rubor, não está quente, tá? Outra coisa que eu posso fazer e devo fazer é olhar. Eu estou lateralmente a paciente, paralela a ela, porque eu preciso mostrar a imagem para vocês, mas o correto é você ficar de frente para ela e analisa todo o processo espinhoso da coluna, para ver se ela tem algum desvio de escoliose, cifose, cifoescoliose. Então, aí você faz toda a análise, né, de frente para ela e você acompanha o processo espinhoso, desde a região cervical, torácica, lombar. E aí você consegue ter um diagnóstico mais preciso se existe essa alteração de nível de escoliose ou não. Se não tiver, que no caso dela aqui a gente está observando não possui, então não tem escoliose, não tem cifose, então é uma paciente que não tem problema postural neste caso. Tudo bem? Vamos voltar à lousa então, voltar ao slide, para a gente dar continuidade ao nosso estudo. No segundo momento, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a palpação de região muscular. Alguns músculos importantes nessa parte, nessa porção. Aí, o que acontece? O paciente precisa estar deitado, em situação de prono,
né? Eu irei fazer a palpação das porções lombares do grupo eretor da espinha. E aí, quando eu faço a análise dela, eu sempre vou fazer a palpação de região medial para lateral, que é onde o grupo muscular vai estar agindo, vai estar atuando. Então, os músculos eretores da coluna são o músculo espinhal, longuíssimo do dorso e hilo costal. Quando eu faço esse tipo de palpação, o que eu tenho que notar junto à paciente? Eu preciso notar se ela está tendo dor na palpação muscular, se ela vai relatar essa dor para mim, se tem esse incômodo, esse desconforto, se tem um espasmo muscular, se tem uma contratura muscular. Então, isso pode ser feito somente com a palpação. Você vai fazer o toque, você vai perceber se o grupo muscular está ou não nessa situação. Então, são cuidados que você tem que ter. Se ela tem uma contratura, se tem ali um espasmo, a tendência é o quê? Que a sensibilidade dolorosa dela está muito alta, ela está tendo muita dor. E aí, se você faz a palpação com muita pressão, aí o que acontece? Você vai aumentar essa dor e essa paciente, com certeza, vai reclamar com você e não vai ficar feliz, porque você aumentou o grau de dor dela. Então, a gente sempre lembra disso, fazer a palpação de maneira equilibrada. Então, tomem sempre esse cuidado quando for fazer a palpação desse grupo muscular ou de qualquer outro grupo muscular. A gente está reforçando isso com vocês em todas as aulas. O cuidado que você deve ter ao manusear o grupo muscular, a parte óssea também, porque pode elevar a dor e a gente não quer nunca que isso aconteça junto ao paciente. Então, eu vou pedir para a paciente deitar, ficar em situação de promo, né, decúbito ventral, para eu poder mostrar para vocês de que maneira a gente vai fazer esse processo de avaliação. Então, vamos ao paciente para ver? Então, a paciente vai deitar. Então, ela fica, a gente pergunta se ela está confortável, se ela não estiver confortável, a gente vai ter que achar uma maneira dessa paciente sentir conforto para você poder avaliar. Então, esse cuidado também. Se ela tiver com muita dor, a gente pode e até deve, dependendo do caso, colocar um travesseiro junto a essa região aqui embaixo dela, do abdômen dela, porque vai elevar essa região e aí pode proporcionar um alívio de dor. Então, perguntem antes. Não é simplesmente coloca a paciente e deixa. Eu preciso fazer a palpação dessa maneira e aí eu vou fazer. Se a paciente estiver com dor, estiver aumentando a dor, então a gente não pode fazer isso. Então, tenha esse cuidado. Pergunta para a paciente, está confortável? Está tudo bem? Se ela falar ok, você vai fazer o trabalho de palpação. Se ela falar, não, aumentou a dor, está desconfortável, está doendo, tem algum problema, você vem, coloca um travesseiro baixo, não pode ser um travesseiro alto, coloca um fininho, você coloca embaixo da região abdominal aqui, próxima à crista ilíaca dela, do quadril. Isso vai elevar um pouquinho essa região e aí vai trazer um benefício melhor a ela, um benefício maior, aonde ela, o desconforto muscular ou ósseo vai melhorar e aí você consegue fazer todo o processo de palpação tranquilamente. Então, eu vou vir aqui junto à paciente. Lembra que eu disse? A gente precisa fazer a palpação de região medial para lateral. Então, região medial é o processo espinhoso e a gente vai lateralmente fazer esse tipo de análise. Você tem que lembrar que a gente tem que trabalhar os dois lados da paciente, sempre. Não é somente um lado. Tem um lado que ela pode ter mais dor, mas o outro lado não, está sem dor. Mas você precisa comparar entre um lado e o outro para ver se existe mais alguma diferença, a não ser a dor. Então, eu venho, peço licença para a paciente para baixar um pouco aqui. E aí a gente faz toda a avaliação muscular. Então, você vem, vai palpando o grupo muscular paravertebrais, ó, e vai saindo. Aonde que eu venho? Eu tenho a crista ilíaca dela aqui, a região póstero superior, que vai me dar um limite. Então, a gente vai palpando. Então, sempre de medial para lateral. Lembramos que não pode ser com muita força essa palpação, porque senão você pode agravar o quadro de algia dela e nós não queremos isso. Então, faz toda a palpação. Nesse caso, eu estou olhando para a fisionomia dela, então se ela tiver dor, se tiver desconforto, eu já vou reparar, já vou prestar atenção. Se você não estiver vendo o rosto dela, pergunte, fique à vontade.
Ela não vai se queixar em responder para você e vai mostrar que você está interessado realmente no problema dela. Então, está tudo bem, você está sentindo desconforto, sente dor. O que ela for te falando, você vai fazendo as suas anotações. Então, eu fiz desse lado, venho desse lado aqui também. Então, eu começo a fazer a palpação no grupo muscular e vou vindo palpando, ó. Aqui eu tenho a crista ilíaca dela, a região póstera superior. Então, eu vou palpando todo o grupamento muscular dessa porção, de região medial para lateral. Então, a gente vem, observei, não teve dor, não teve alteração na face dela, significa que está tudo ok. Mas a tua paciente, o teu paciente pode ter relatado dor, aí você vai fazendo a mensuração desse tipo de dor. Tudo bem? Vamos voltar ao slide, então, para dar continuidade ao nosso estudo. Nessa imagem, eu vou estar fazendo a palpação de um músculo importante para nós, chamado quadrado lombar. Esse músculo, o que acontece? Ele tem a ação de estabilizar e fazer a movimentação da coluna e da região pélvica da paciente. Então, o que acontece? É um músculo, um grupo muscular aqui, o quadrado lombar, que ajuda no dia a dia dessa paciente. Se ela está sentada, está deitada, está em pé, sempre vai estar estabilizando essa região coluna e quadril. Então, a gente tem que ter esse cuidado na hora de palpar. Então, a gente faz de que forma isso daqui? Lembrando que eu fazendo uma contração bilateral, ao mesmo tempo dos dois lados, ela tiver uma contratura muscular muito intensa nos dois grupos musculares do quadrado lombar direito e esquerdo, ela vai ter uma tendência a ter uma extensão de coluna lombar nessa porção. Então, ela vai estar sempre numa posição diferente, uma posição álgica, né? E aí você já percebe isso no que ela entrar na clínica, na hora que ela estiver caminhando até você, você já vai perceber que ela está numa posição de extensão. Então, o que a gente faz? A gente pede o paciente para ficar deitado, de decúbito ventral. Aí a gente vai fazer o quê? A palpação do quadrado lombar. Qual é a região que ele vai? A gente vai ter como parâmetro a 12ª costela. Na aula passada a gente estudou essa porção, as costelas. 12ª é a última costela flutuante. Então, o quadrado lombar, ela vai começar naquela porção da 12ª costela e você vai fazer a palpação até a crista ilíaca. Nesta área que vai se encontrar o quadrado lombar. É um músculo mais profundo, então você vai ter que, neste caso, fazer uma palpação um pouco mais forte do que a anterior. Por quê? Porque se você fizer a palpação e não fizer um pouco mais de pressão, você não consegue atingir esse grupamento muscular, esse músculo em si. E aí não vai ter resultado a sua palpação. Então, a gente tem esse cuidado. Quando é um músculo mais profundo, a gente faz uma palpação com um pouco mais de pressão. Mas volta a repetir, não podemos aumentar o quadro de dor dessa paciente em hipótese alguma. Não podemos piorar a situação dela. Mas eu estou avaliando, eu preciso disso para poder fechar meu diagnóstico. Amanhã ela vai estar melhor. Às vezes ela nem retorna amanhã com você. Então esse cuidado é importante, porque ela foi até você, ela saiu com mais dor do que chegou, ela fala, esse fisioterapeuta, em vez de melhorar, está piorando a minha situação, já perde a confiança de você e aí você acaba tendo uma dificuldade maior em relação a esse paciente. Então, faça a palpação, nesse caso, que é um pouquinho mais profundo, você faz, então, um pouco mais de pressão, mas nada em exagero, nada que possa prejudicar essa paciente. E aquilo, está fazendo a palpação, viu que doeu, você para na hora. Não tem necessidade de você dar continuidade e continuar forçando esse processo de avaliação. Percebeu que doeu, não tem por que continuar realizando isso daí. Então, vamos até a paciente para a gente poder localizar esse grupo muscular, esse músculo quadrado lombar, e a gente fazer a palpação. Então, vamos até lá. Então, como é que eu vou saber qual a área que eu vou estar fazendo a palpação? Então, eu tenho a 12ª costela, a crista ilíaca. Então, como é que eu sei? As costelas estão aqui, né? Eu vou vir até a última costela. Aqui é a última costela dela. Então, daqui até a crista ilíaca, ó,
Aqui está a crista ilíaca. Nesta área aqui, eu tenho o grupo do quadrado lombar. Então, aqui é o meu quadrado lombar. Então, eu venho e faço a palpação. Como é um músculo um pouco mais profundo, eu falei, aumenta um pouco a pressão, com mais intensidade. O ideal é você fazer a palpação, não percebeu alteração nenhuma, segura um pouquinho o músculo para sentir se ela vai ter aumento de dor ou não, e aí você percebe. Então, a gente tem como parâmetro 12ª costela, crista ilíaca. Aqui eu tenho, então, o meu limite das vértebras, né? Então, ela se encontra nesta área aqui, desse lado, a mesma situação. Então, eu venho aqui, faço essa palpação com um pouco mais de intensidade. Vou questionar a paciente se ela está tendo dor, se ela está tendo desconforto. Nesse momento, eu não estou vendo a face dela, o rosto dela. Então, eu preciso perguntar, eu preciso interagir com ela e fazer a pergunta, se ela está bem, se ela está tendo dor. Pode ser até interessante, se você quiser, você fazer uma escala de dor. Você faz uma escala de 0 a 10, aonde essa paciente relata, estou tendo dor. Qual o grau de dor? Mais próximo do 10 é uma dor mais intensa, menos do 10 vai diminuindo, uma dor mais moderada até uma dor fraca. Então, palpou, eu tive dor. Qual grau? Grau 6, grau 7. E aí você já tem uma ideia do parâmetro. Qual cuidado você deve ter? Existem pessoas com limiar de dor diferente. Existem pessoas que têm mais intensidade de dor e outras menos. Então, você também tem esse cuidado, né? Não é porque a dor dela 7 é muito forte e a mesma dor num outro paciente vai ser no grau 5. Você vai conhecendo isso daí conforme você for conversando na avaliação. Você vai vendo, você vai perguntando para ela como é que é a dor, tipo de dor, se é uma dor irradiada, é uma dor de agulhada, uma dor de pontada, se é uma dor intensa. Na própria história que você estiver colhendo dessa paciente, você já vai perceber mais ou menos o tipo de limiar de dor que ela tem. Ela fala, não, eu tenho dor muito intensa, meu limiar de dor é fraco, é forte. E aí você já tem esse parâmetro, tá? Então, nesse caso, fizemos uma vistoria da região do quadrado lombar, o paciente não relatou problema, não relatou nada, ok. Se relatou, a gente vai estar anotando. Então, ele tem esse grupo, vai fazer a parte de estabilização de coluna e região de pelve. Tudo bem? Vamos voltar ao slide? Vamos dar continuidade? A nossa anatomia palpatória. Neste momento, eu vou estar mostrando para vocês o que? O grupamento dos músculos glúteos. Eu tenho o glúteo máximo, o médio e o mínimo. Então, eu vou mostrar aqui no slide para vocês esse grupamento de músculos. Então, eu tenho aqui no primeiro momento o glúteo máximo. Então, veja que é uma região extremamente grande, é um músculo muito grande. Então, você veja que ele pega uma grande área, e aí esse grupamento, ele é interessante porque ele é sobre camada. Estratificado dele, ele fica um sobre o outro. Então, eu estou mostrando para vocês aqui o glúteo máximo, faço a retirada do glúteo máximo, eu tenho aqui o glúteo médio, aqui eu tenho o glúteo médio. Então, você veja que ficou abaixo do glúteo máximo. E o glúteo médio, eu vou retirar esse glúteo médio e vou encontrar o glúteo mínimo. Então, os três glúteos se encontram na mesma porção, na mesma projeção, tá? E aí a gente vê, então, a diferença entre eles de tamanho. Com isso que você percebeu aqui, né? Que a gente tem, então, os três. O que acontece? Eu preciso fazer uma palpação mais intensa. Porque se eu não fizer essa palpação de forma mais intensa junto ao grupo muscular, glúteo, eu não consigo atingir os outros grupos musculares, eu não consigo atingir os outros músculos que estão abaixo dele. Então, neste momento, você até conversa com o seu paciente. Você fala assim, eu preciso fazer uma palpação dessa região glútea, esses músculos são em 3
São 3 camadas de músculo. Então, eu necessito fazer um esforço maior, eu necessito fazer uma pressão maior em cima desse grupamento muscular. Então, se doer, você me avisa. Você já antecipa o que você vai realizar a esse paciente. Não faça e depois explica, porque senão ele não está esperando o que você vai fazer. As outras avaliações palpatórias que você fez de uma forma moderada, uma forma equilibrada. Só o último músculo ali, o quadrado, que você fez um pouquinho mais de força. Neste caso, não. Nesse caso, obrigatoriamente, você necessita mais esforço, porque senão você não consegue atingir esse grupo muscular. O grupo muscular do glúteo máximo é ok, tá fácil aqui. A gente percebe, ele é uma área grande, uma área espessa, é um músculo grosso, né? Então você vai ver que ele é um grupo muscular que tem bastante parte de fibra muscular, né? Então você consegue ver de maneira satisfatória. Aí nós vamos retirar ele ao glúteo médio. Ele pega até a parte lateral, né? Você consegue visualizar ele até a parte lateral. Então, você consegue, às vezes, fazer a palpação dele aonde? Você consegue fazer lateralmente também. Aqui eu tenho um outro músculo, né? Mas aí você consegue... Opa! Você consegue fazer a palpação lateralmente também desse grupo muscular, do glúteo médio. Então, você consegue fazer uma análise legal. E aqui a gente tem o glúteo mínimo que fica abaixo dos dois. Esse aí eu não tenho condição de estar fazendo essa análise dele, se não for com uma pressão um pouco mais intensa. Então, por isso, a necessidade desse esforço maior. Tudo bem? Então, eu apresentei para vocês os 3 músculos, né? O que você vai perceber na palpação desse grupamento muscular? Ele vai estar vendo se tem um espasmo muscular, você vai ver se tem perda de tônus muscular, então você vai fazer a parte comparativa entre um e o outro, né? E você também tem que ver se tem parte de hérnia de disco, porque a origem dessa região, desse grupo muscular, todos são na região ilíaca. E todos eles vão se inserir junto ao osso fêmur. Então, eles vão estar todos na mesma porção. Então, pode ser uma dor, uma mudança, uma característica aí, pode levá-lo a pensar numa hérnia de disco, tá? Mas a gente vai ter que analisar isso com mais calmamente. E pode ser, então, essa dor de espasmo, pode levar essa dor aonde? Para toda a perna dela, todo o membro superior, o membro inferior. Pode ser uma dor irradiada. Qual é a ação desse grupo muscular? Eles vão fazer a extensão, abdução do grupo muscular, tá? Essa é a função desse grupamento muscular, extensão e abdução. Então, a gente tem que ter esse cuidado na hora que você estiver fazendo a palpação. Então, lembrando novamente, este é especificamente com mais intensidade, com mais força que você vai fazer a palpação. Então, vamos até o paciente para eu mostrar para vocês de que maneira a gente vai realizar esta avaliação palpatória. Então, a paciente continua deitada, decúbito ventral, região glútea, é fácil de localizar. Então, esse grupamento muscular aqui no primeiro momento é o glúteo máximo. Então, eu venho e palpo com força. Como eu já orientei a paciente que ela ia ter uma pressão maior, eu já orientei a paciente que se ela sentir dor, ela já tem que me falar no ato, de imediato, né? Então, ela já está sabendo que você vai fazer uma pressão com mais intensidade. Então, você vem e aperta com força mesmo. Mas nada que você prejudique a paciente. Então, eu estou fazendo a palpação do grupamento aqui. Não percebo alteração na fisionomia dela, quer dizer, ela não está tendo dor. Faça a palpação do outro lado. Então, aqui, ok. Palpei glúteo máximo. O glúteo médio também foi palpado, o glúteo mínimo também foi palpado. Só que eu posso reforçar o glúteo médio lateralmente. Aqui, ó, junto ao osso fêmur,
Então, eu consigo aqui, junto ao fêmur, fazer o glúteo médio. Eu consigo palpar, tá? Então, é mais um caminho, mais um local de avaliação palpatória. Mesma coisa desse lado. Você vem e palpa lateralmente. Aqui você vai pegar um conjunto de fibras, tá? Do glúteo médio. Então, fizemos a palpação da região glútea. São 3 músculos, um sobreposto o outro. Glúteo máximo, glúteo médio, glúteo mínimo. Então, a intensidade é importante para podermos atingir o grupamento muscular num todo. Os 3 grupos musculares necessitam você chegar até aqui para você poder dar continuidade ao seu processo de avaliação palpatória. Tudo bem? Voltando, então, ao slide, vamos dar prosseguimento. Esse é um músculo importante que a gente precisa saber, chamado músculo piriforme. Por que é importante? Por ele, a gente vai ver que vai passar um nervo de extrema importância para nós, que é o nervo esquiático. Mas a gente já vai falar posteriormente desse nervo. Então, o que acontece? O músculo piriforme, ele vai se originar na região sacral e vai se inserir na região do trocânter maior do fêmur. Então, o fêmur tem um acidente anatômico chamado trocânter maior, é naquele ponto que ele vai estar se inserindo, então se fixando junto ao osso. Então, como é que eu faço? A ação desse músculo é o quê? Ele faz a rotação lateral, faz a extensão e a abdução do quadril. Então, ele já está trabalhando a porção do quadril também. Está muito próximo, lombar, quadril, tem muita comunicação, nível de músculo, nervos, ligamentos. Então, a gente tem essa parte também. Apesar que nós vamos ter uma aula somente de região de quadril, num próximo módulo. Aí, o que acontece? A gente tem que perceber se nesta região, quando você faz a palpação desse grupo muscular, desse músculo, né, o piriforme, se ele está tendo dor, se ele está tendo espasmo muscular, se ele está tendo contratura muscular. Se ocorrer algum desses processos, contração muscular, espasmo muscular, o que leva o paciente? Logo abaixo do músculo piriforme vai passar o nervo esquiático. Esse nervo, ele faz a inervação toda a região de membro inferior. Ele passa posteriormente, né, na sua coxa, chega na região do joelho, na fossa poplite, ele se divide em tibial anterior e fibular. Então, ele leva estímulo para toda a perna. Então, se ele tem lá na sua origem, lá próximo ao músculo piriforme, o músculo está inflamado, está com contração, está com espasmo, está contraindo esse nervo, essa paciente vai ter dor irradiada em todo o membro. Todo o membro vai estar afetado. É muito comum, às vezes, o paciente chegar até você e falar assim, estou com uma dor na perna, aqui na batata da perna, né, que é a região do gastrocnêmio e do sóleo, vulgarmente falando, né, batata da perna, ou panturrilha, também são termos que vocês vão ver dos pacientes, e você vai tratar lá na lombar. Ele vai falar, você está louco? Eu tenho dor lá embaixo, você está tratando aqui em cima? Por quê? Porque a origem da dor pode ser o músculo piriforme, que está inflamado, que está com espasmo, que está com contratura. Então, não adianta você tratar embaixo, região lá embaixo, a posterior, e se você, a região inferior, e você não tratar a origem da dor. Esse paciente vai ficar com você eternamente, não vai melhorar, e você vai perder um paciente, porque depois de um tempo ele vai procurar outro fisioterapeuta, porque você não deu resultado esperado para ele. Então, tenha esse cuidado, converse e explique. Então, o grupo, esse músculo, é importante nesse sentido. Como que eu faço, encontro esse músculo? Eu vou ter que fazer da seguinte maneira. Eu vou pegar a região do cóccix, que é o término ali, tem vértebra lombar, tem a vértebra sacrais, que são fundidas entre elas, né, 5 vértebras, e 4 coccígenas. Então, eu pego o término da região do cóccix e aí eu vou estar fazendo o quê? Fazendo a palpação até a região do o ângulo superior da crista ilíaca. É nesse espaço que eu vou estar fazendo, então, o músculo piriforme. Então, eu vou mostrar no paciente para vocês tentarem localizar de maneira mais fácil de entender. Então, vamos até o paciente.
O paciente se encontra, então, em decúbito ventral. Lembramos, se ela não tiver dor, está tudo ok nessa posição. Se ela estiver sentindo dor, se ela estiver sentindo desconforto, o que nós colocamos embaixo do quadril dela? Um travesseiro fino para estabilizar e retificar a coluna. Venho palpando. Então, a gente está palpando todo o processo espinhoso da região lombar. Aí a gente acha região do que? Da sacral. E coxígeno é aqui embaixo, término da coluna, né? Uma vez eu encontrei aqui, eu vou vir até a crista ilíaca, o ângulo póstero superior, que é essa porção aqui. Então, nesta região que eu estou fazendo a palpação, o músculo piriforme se encontra. O músculo piriforme também é um músculo profundo. Também é um músculo que eu tenho dificuldade em atingir numa palpação mais moderada. Então, você justifica a paciente que você vai estar fazendo uma pressão maior para poder você ter a resposta desse músculo. Então, você vem, palpa com uma certa intensidade, percebe se está tendo dor ou não. Eu olhei para o rosto dela, ela não está percebendo, não está fazendo alteração de dor, então ela não tem. Fez cara de dor, opa, tem alguma coisa aqui, você já começa a imaginar que essa dor pode estar irradiando em todinho até o pé, né? Ela vai percorrer toda essa região. A fossa poplite, então, é aqui no joelho, e aqui ele vai dividir em dois novos nervos, o fibular e o tibial. Então, faço a palpação, venho nesse lado e faço a palpação também desse grupo muscular aqui, o piriforme. Tudo bem? Uma vez palpado, com uma pressão um pouco maior, tá? Você pode palpar com a ponta do dedo, você pode apertar, fazer a palpação com o seu dedão, fazer dessa maneira aqui. É a forma que você encontra para fazer, o melhor que você tenha de resposta. Fica a seu critério, tá? Fazer aqui, fazer os 4, é à vontade, desde que você respeite o limite de dor na paciente, desde que você faça a pressão de maneira satisfatória, desde que você não prejudique o paciente, fique à vontade para fazer isso. Então, músculo piriforme, vou mostrar aqui para vocês, no Atlas, aonde está esse músculo piriforme. Então, vamos lá? Olha o músculo piriforme. Então, veja onde ele se encontra, né? Então, nessa porção, a gente consegue visualizar, então, o músculo piriforme, ó. Ok? Então, veja que é um músculo profundo. Então, ele vai vir aqui na região do trocânter, né, no fêmur. E aí, ali vai estar passando, então, o músculo isquiático. De que forma vai estar comprometendo esse processo. Aí, o que acontece? No próximo slide, eu vou falar especificamente do nervo isquiático. Como eu disse, é importantíssimo nós sabermos desse nervo. O que acontece? Ele tem origem, então, como ele é um nervo calibroso, ele tem muito grosso, ele vai se originar de raízes nervosas de lombar 4 até sacral 3. Então, veja que ele pega 2 vértebras lombares, L4 e L5, e 3 vértebras sacrais. Então, veja o tamanho do calibre desse nervo. Então, você vai ver que ele passa pelo forame isquiático, é o nome do forame que ele vai percorrer, passa junto aos músculos glúteos, né? A gente estava fazendo a palpação ali, tá? Então, os músculos glúteos estão presentes. E ele passa abaixo do músculo piriforme. Então, por isso da importância de você fazer análise do músculo piriforme. Ver se tem contratura, se tem espasmo, se tem dor, que pode estar levando, então, a salgia. Então, o que acontece? A paciente, uma vez apresentando dor no membro inferior, ela vai relatar para você: eu sinto uma dor de queimação, eu sinto uma dor de formigamento, eu sinto uma dor que tira força muscular e pega toda a minha região posterior.
pega toda a região de trás da coxa, da perna ali e me incomoda. Então, o que você já de imediato já percebe? Quando ela fala em queimação, ela fala que está sentindo formigar, você já está sabendo que está tendo uma compressão nessa região do nervo. Se está tendo uma compressão, ou é o músculo piriforme, ou é os músculos glúteos que vão estar agindo. Normalmente, naturalmente, é o piriforme que está sendo afetado. Como que afeta esse músculo piriforme? Por que ele chega a vir a ter espasmo, contratura? Normalmente é má postura do indivíduo. Então, a pessoa trabalha muito tempo sentada, senta de forma errada, senta de forma equivocada, e aí isso leva ao prejuízo. Ou ele trabalha numa posição antálgica, uma posição que leva prejuízo a ele nessa porção. Então, é muito comum você, além de tratar, você precisa orientar esse paciente. Você precisa mostrar para ele o que está errado, o que está levando a ele ter essa contratura, o que está levando ele a ter esse desconforto em todo o membro. Pode ser de um lado, pode ser dos dois, tá? Então, depende muito do caso a caso. Então, lá na sua avaliação, na sua história que ele estava relatando, de quando começou a dor, de que forma começou a sentir esse desconforto, o tempo que levou para tudo isso acontecer, você vai estar acompanhando. Então, aí você tem que ter esse cuidado de orientar esse paciente no futuro. Senão, o que acontece? Você trata, ele vai embora, ele volta, você trata, ele vai embora, ele volta, você trata, e nunca tem fim. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que ele tenha uma qualidade de vida boa, uma melhora na sua qualidade de vida. Então, você precisa orientar, fazer perguntas, como é o seu trabalho, como é o seu lazer, como você senta, que jeito você faz para levantar, para deitar. Então, todo esse processo é importante. Então, vamos ver o trajeto novamente do nervo esquiático, que é importante para a gente. Vou à paciente. A paciente, então, decúbito ventral, o piriforme a gente acabou de palpar. Então, as raízes nervosas de L4 a S3, então ele vai sair mais ou menos aqui de cima, né? E vai percorrer todo esse trajeto. Então, ele passa, ó, todo esse trajeto. Quando ele chega na fossa poplite, aqui no joelho, se divide em tibial e fibular. Então, às vezes, a paciente vai relatar para você dor aqui, ó, nessa porção, região do gastrocnêmio. E a origem da dor está aqui. Então, como eu falei, você tem que tratar aqui para melhorar aqui. Aí ele vai falar, mas por quê? Que aí você vai explicar que a origem da dor está aqui, a origem do nervo está aqui, aqui que está comprimindo e está irradiando a dor. A dor está sendo percorrida no trajeto do nervo. Então, tenham esse cuidado, tá? Na hora de você conversar com o paciente e justificar. Então, percorre toda essa área, Então, a gente já tem ideia que pode ser o piriforme acontecendo. Deixa eu mostrar para vocês, junto aqui ao Atlas, para vocês terem uma ideia de como é essa parte do nervo esquiático. Olha isso, olha o tamanho dele. É esse daqui, ó. Esse é o nervo esquiático, ou vulgarmente também chamado, muito comum você escutar, o nervo ciático, né? Você vai escutar esses dois nomes, ciático ou esquiático, mas na literatura o correto é o esquiático. Então a gente vem aqui na lousa e ó, então ele vai passar pelo forame e aí ele percorre todo esse trajeto. Então ele sai desde aqui de região de lombar 4 até S3, ó, as raízes nervosas dele aqui, ó, saindo aqui em cima, tá vendo? Então veja que ele é um nervo calibroso. Ele é bem calibroso. Então, você percebe que ele vai estar percorrendo toda a extremidade, tá? Então, ó, ele passa, o piriforme passa acima dele. O piriforme está aqui em cima, tá? E ó o trajeto dele.
Aí, como eu havia dito, chegou na fossa poplítea, no joelho, se divide em tibial e fibular, tá? Então, é extremamente grande esse nervo. Tudo bem? Bom, continuando a nossa aula, a gente vai agora dar início à segunda parte dela, que é o quê? Nós vamos fazer a avaliação articular. Vamos ver como se encontra isso. E a gente, para esse momento, a gente precisa fazer o uso da goniometria. Goniometria, então, a gente vai estar usando o goniômetro para realizar esse teste. O goniômetro está aqui. Nós já fizemos isso na região cervical e agora vamos fazer na região lombar. Então, o goniômetro é essa reguinha que vocês estão vendo aqui, né? Aonde eu tenho um braço fixo e eu tenho um braço móvel, tá? É nesse momento que a gente faz a análise do paciente. Aqui eu tenho, então, a marcação da minha angulação, que eu vou estar fazendo, para me dar a resposta articular da forma correta. Então, a gente faz o uso sempre na parte de articulação, de movimento articular, a gente vai fazer o uso do goniômetro. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Nós vamos fazer o movimento de flexão da coluna lombar. Nós temos como referência a Marx. Então, a Marx nos dá de amplitude articular de 0 a 95 graus. Ah, mas eu posso ter pacientes que têm um bom alongamento, que têm uma boa flexibilidade e vai ter a mais. Ok, normal, não tem problema nenhum. A gente tem como parâmetro o normal, a pessoa sedentária, a pessoa que não faz atividade física, que tem seus encurtamentos naturais. Então, a gente vai estar fazendo desta maneira, tá? Como que eu faço? O braço fixo, eu vou colocar perpendicular ao solo, tá? Seria nível de crista ilíaca. O braço móvel, eu vou colocar onde? Se você prestar atenção, a gente vai seguir a linha da axila, né? Linha axial, a gente vai fazer essa medição e aqui vai me dar a resposta da angulação que a gente necessita encontrar. Então, eu vou fazer esse teste com o paciente, vou pedir para o paciente ficar em pé para eu poder realizar o movimento de flexão para a gente fazer a medição. Então, vamos lá acompanhar no paciente fazer o teste? Então, vamos fazer a avaliação goniômetro da região de flexão. Então, eu vou pegar o braço fixo do meu goniômetro, vou colocar, então, paralelo à perna dela, né? E aí eu vou pedir para ela fazer, então, o quê? A flexão. No momento que ela fez a flexão, eu vou seguir o braço móvel até a região axilar dela. Aí eu pego a linha do meio, venho mais ou menos nessa projeção, tenho a resposta. Veja que ela tem uma boa amplitude de movimento, uma boa amplitude articular. Pode voltar. Então, o que deu de resposta para mim aqui? Olhando no meu quadro aqui, ela tem 95 graus de amplitude de articulação. Então, está dentro da normalidade do nosso paciente. Então, nesse caso, ela não tem nenhum encurtamento, ela não tem nenhuma contratura muscular que impeça ela de estar realizando esse esforço, esse movimento. Então, está tudo tranquilo em relação à goniometria de flexão de coluna. Então, voltando ao nosso slide, a gente vai fazer agora a extensão. A extensão da coluna lombar, ela é o quê? Bem menor, né? Ó, de 0 a 35 graus, segundo Marx. Nesse momento, o que a gente vai estar fazendo também? O braço fixo vai estar junto à região do côndilo lateral, do fêmur, e o braço móvel também vou seguir, então o braço fixo está aqui, e o braço móvel também iremos seguir a região axilar dela, né? A linha média da axila. E aí eu tenho como fazer esse processo de avaliação. Então, a gente vai até a paciente já está em pé, coloco o braço fixo, então, junto ao côndilo do fêmur aqui, ó,
linha axilar está marcando aqui. E aí eu vou pedir para ela fazer a extensão para mim, por favor. Ela fez, chegou, a gente vem aqui na linha média da axila, terminou o processo, eu venho aqui, olho, no caso da nossa paciente, ela tem 20 graus de amplitude. Está dentro da normalidade, então não tem alteração, não tem nenhuma contratura. O que eu posso imaginar nesse momento, que ela pode ter um pouco de encurtamento muscular. Nada que uma série de alongamentos resolva, mas está dentro da normalidade, está dentro do padrão, aí a gente não pode também desconsiderar. Agora, se ela tivesse dado 10 graus, 5 graus de extensão, aí eu teria certeza que ela teria um encurtamento bem acentuado. No caso dela, ela tem um encurtamento relativamente pouco, pequeno, mas se você achar necessário trabalhar esse alongamento, você pode fazer de maneira tranquila. Tudo bem? Vamos lá, então, dar continuidade ao nosso exame de goniometria. Nesse momento, a gente vai fazer o quê? A flexão lateral da coluna lombar. Então, a minha amplitude articular, segundo o Marx, vai variar de 0 a 40 graus. O que acontece? O meu braço fixo, eu vou estar colocado aonde? Nivelado nas espinhas ilíacas póstero superior. Então, meu braço fixo está aqui. Tá? Na região, então, da espinha ilíaca póstero superior. E o braço móvel? Eu vou colocar nessa porção. E aonde eu vou seguir? Qual parâmetro eu vou seguir para avaliar, nesse momento, a parte do braço móvel? Eu vou colocar junto à vértebra cervical 7. Lembra que a gente tem aquele aumento de área, ele forma um carocinho, a gente consegue visualizar de maneira mais fácil? É lá que vai ser o braço móvel, vai ser o meu parâmetro. Então, lá na região cervical. Então, lá que a gente vai estar fazendo, então, a análise. Então, eu vou junto à paciente. A paciente já se encontra em pé. Só que, nesse momento, eu vou pedir para ela virar aqui para a gente poder mostrar. Vou tirar o cabelo dela, porque eu preciso região da vértebra cervical. Lembra? Então, eu venho, coloco aqui o braço fixo. E aí eu vou pedir para ela fazer, então, deixa eu achar aqui a região do côndilo, achamos, está o braço fixo aqui, está centralizado, e peço então para ela fazer a flexão lateral à esquerda. Aí eu vejo aqui, ó, vértebra cervical 7, faço desvio, cheguei aqui a nível, observo, e a paciente tem o quê? 55 graus. Então, o que isso me mostra? Que ela tem uma amplitude de articular, ela tem uma amplitude um pouco maior do que o nosso padrão. Significa que ela tem alguma deformidade? Não, simplesmente ela tem um pouco a mais. A musculatura dela é um pouco mais alongada nessa porção. Voltamos, né? Para fazer o quê? Agora para outro lado, agora para o lado direito. Então, a paciente vem, achei e faço a amplitude do lado direito. Vejo aqui, segui novamente, ó. Lembra? Cervical 7. Vejo aqui e ela tem também 55. Então, de ambos os lados, ela tem a mesma flexão lateral. Mostra que ela tem uma boa amplitude de movimento dessa região. Tudo bem? Vamos lá, dar prosseguimento. Nesse caso, eu vou pedir para ela depois sentar, né? Por quê? Porque a gente vai fazer a rotação da coluna. A amplitude articular, então, vai variar de 0 a 35 graus. Nesse momento, a gente vai fazer o quê? A gente coloca o goniômetro sob a cabeça dela. Nessa porção aqui. Tem aquela estrutura sagital, né? Que faz a união dos ossos temporais. Então, é ali que a gente vai ter o encontro dos dois. Então, os dois braços, o fixo e o móvel, vão estar juntos, unidos. E aí, o que acontece?
Vou pedir para ela fazer a rotação, ela vai fazer a rotação para mim, e uma vez rodando, eu vou fazer o acompanhamento. Então, o braço móvel vai seguir o movimento dela, sempre respeitando, então, a sutura sagital, tá? Do crânio aqui. Ou, se você preferir, você faz o que acompanha o nariz dela. Porque a gente tem o corte, né, o eixo sagital mediano, que passa exatamente no centro do corpo, dividindo direito e esquerdo. E a sutura sagital passa exatamente nessa porção. Então, se você não lembrar, tiver na dúvida, a região sagital do crânio, acompanha o nariz dela, que vai estar bem no centro. Então, eu vou pedir para o paciente sentar e a gente vai estar fazendo esse teste com elas. Então, vamos até o paciente? Então, a gente pede para a paciente ficar sentada. Vou colocar o goniômetro, então, junto à parte superior da cabeça dela, os dois braços unidos. Então, está aqui. Aí, eu vou pedir para ela fazer a rotação. O braço móvel vem, o braço fixo fica. E aí, eu vou seguir a linha... Opa! Eu vou seguir aqui a linha do nariz dela, né, que é sagital, plano sagital. Aí eu venho aqui, observo e vejo que deu de angulação 33 graus. Volto, faço a união dos dois braços, novamente coloco aqui em cima e peço para ela rodar agora para o lado direito. O braço fixo fica, o braço móvel a gente abre, segue a porção do nariz dela. Então, seguir aqui, ó, esse é o ponto, e vejo como resposta 31 graus. Então, do lado esquerdo, ela tem um pouquinho mais de amplitude do que o do lado direito. Isso não interfere em nada a paciente. Tudo bem? Então, a gente fez a parte de rotação da coluna lombar. Então, vamos dar continuidade, então, à nossa aula, aonde agora, nesse momento, a gente vai começar a realizar os testes específicos para a gente ver o que a paciente está relatando de problema, de dor para nós. Um dos testes, a gente vai ter a compressão nervosa, que é o teste que chamamos de elevação da perna reta. Então, o paciente vai estar em supino, nós vamos pegar a paciente, elevar a perna do paciente até o ponto de dor, tá? A hora que ela relatar a dor, a gente para. Se ela não relatar dor, a gente vai até 90 graus. E aí paramos. Então, o que aparecer primeiro, a gente para. Se ela relatar dor, a gente faz e para naquele momento. Se ela não relatar dor, a gente chega até 90 graus e aí vai perceber se tem ou não alguma compressão nervosa nesse momento. Que músculo, que grupo que a gente está vendo? Nervosa, que nervo que a gente vai estar vendo nesse momento de compressão? A gente vai estar vendo o nervo esquiático. Então, a gente vai estar fazendo esse teste para ver se o nervo esquiático dela está sendo comprimido ou não nesse momento de movimento de articulação. Tudo bem? Então, ó, o que a gente tem que ter como parâmetro? Aqui. Tá vendo essa tabela aqui? Essa tabela a gente tem que saber, que vai me dar algumas respostas. Então, a paciente sai do zero e vai elevar a perna. Se essa sentir dor até 35 graus, eu vou falar para você que ela tem um envolvimento extradural da região do nervo. Se passar dos 35 e chegar até a região 70, eu já tenho o quê? O envolvimento do disco articular. Então, eu já posso pensar, às vezes, numa hérnia de disco, alguma coisa nesse sentido também. Se essa angulação passar de 70 graus, aí eu tenho o quê? Uma dor articular lombar. Então, nesse caso, de 70 a 90, a raiz nervosa está tensionada, está pressionada. Então, a gente tem que seguir esses parâmetros para a gente ter uma resposta, para ter ideia de onde está vindo essa dor, tá? Se é extradural, se é do disco ou se é do nervo propriamente dito. Então, o paciente, eu vou até o paciente, vou pedir para ela ficar deitada e a gente vai fazer esse teste e vocês vão acompanhar. Então, vamos lá?
Então, a paciente deita. Confortável, e aí a gente vai começar a fazer o movimento. Então, eu traciono e começo a elevar a perna dela. Se ela relatar dor, a gente para. Opa, ela falou dor aqui, eu paro aqui. E como é que eu vou saber qual grau que está de dor? Você tem uma ideia, né? 90 graus a gente sabe que a perna está aqui. Então, aqui eu tenho o quê? Os 50, 40 graus. Se você quiser, você pode fazer uso do goniômetro. Você pede um auxílio, a pessoa segura, você põe o braço fixo no trocânter e o braço móvel aqui no maléolo. Aqui é o maléolo medial, o maléolo lateral. E aí você vê. Se ela não está tendo dor, você vai elevando, vai elevando, vai elevando, até onde ela conseguir. Veja que essa paciente tem um bom alongamento. Porque o que acontece? Tem horas que a pessoa vai fazer o alongamento, ela não consegue mais pelo encurtamento da cadeia posterior da perna. E aí você não consegue ter resposta a nível de compressão. Ela não consegue realizar, não é porque ela tem dor, é porque é o encurtamento muscular que está atingindo. Então, no caso dessa paciente, ela tem um bom alongamento. Ó. Então, eu vou até o máximo que eu consigo. Qual que é o máximo? 90 graus. 90 graus estaria aqui. Aqui eu já não consigo mais, eu já encontro resistência. Então, eu não vou forçar mais a ela. Está próximo de 90. E aí você vai perguntar. Se ela não relatou dor em nenhum momento, significa que ela não está tendo, então, nenhum tipo de compressão a nível de raiz nervosa. Então, aquela tabela de graduação que a gente estava vendo ali na lousa, no slide, e a gente, então, não precisa acompanhar. No caso da paciente, o teste deu negativo. Ela não apresentou dor nenhuma. O que ela apresentou foi o quê? Um encurtamento da cadeia posterior. E como que eu sei isso? Que quando eu cheguei próximo a 90 graus, eu percebi que ela não conseguia mais subir, porque a parte de trás estava tensionada. Então, eu vi aqui na palpação, ó, tá vendo que eu fiz a palpação, eu percebo que todo o grupamento muscular está tenso. Então, eu já sei que é o encurtamento muscular dela que está prejudicando ela não chegar a 90 graus. Não é a compressão nervosa, não é nada relacionado ao nervo esquiático. Ok? Tudo bem? Vamos dar continuidade. Um outro teste que a gente necessita fazer, também para a gente ver parte do nervo esquiático, é o teste de Laseg. A gente vai estar vendo se o quê? Se o nervo esquiático está tensionado ou não. Então, o paciente vai estar deitado na região de supino. A gente vai flexionar o quadril desse paciente, tá? E depois a gente vai fazer o quê? Estender a perna. Então, ela começa com a perna flexionada, depois a gente estende a perna dela. Fazendo isso daí, a gente vai ver se tem algum tipo de lesão de nervo ou de raízes nervosas. Se existe dor no quadril e se tem essa dor, se está radiando, está comprimindo alguma porção do nervo esquiático, as raízes nervosas. Então, o que acontece? A gente vai fazer o teste, só que esse teste tem uma particularidade que eu vou mostrar para vocês, tá? A gente faz, depois eu tenho que fazer uma outra processo, que é a dorsiflexão do pé dela, para daí sim confirmar se ela tem ou não a compressão, se ela tem algum comprometimento a nível do nervo esquiático. Então, é um teste importante para a gente estar fazendo junto ao paciente, para ver se está tendo essa compressão. Então, o paciente vai estar deitado, eu vou até o paciente para mostrar para vocês. O paciente encontra-se deitado, então, o que eu vou pedir para ela? Eu vou flexionar o joelho dela no primeiro momento e flexionei o quadril. Tudo bem? Neste momento, então, ela está em uma posição confortável. Eu vou estender o joelho dela. Se ela aqui não relatar dor, não falar nada, tudo bem. Se ela sentir dor, ela falar, não, senti um desconforto, ó. Chegou aqui, ela falou, opa, doeu. Eu sei se essa dor está comprimindo o nervo ou não? Como que eu faço para chegar a essa conclusão? Eu pego,
Então, aqui é o limite dela. Eu volto um pouquinho a perna dela, uns 5, 10 graus, e faço a dorsiflexão do pé dela. Então, ó, faço aqui e faço a dorsiflexão. Neste momento que eu fiz a dorsiflexão, se ela relata dor, aí sim eu vou falar para você que ela tem um comprometimento a nível de nervo esquiático, tá? Eu vou falar para você que ela tem um comprometimento a nível de raiz nervosa. Por quê? Porque a dorsiflexão vai fazer o estiramento desse nervo. Então, se ela tem dor, está comprimido. Agora, se eu faço aqui, né? Então, saí do paciente, flexionei o joelho, fiz aqui, fiz a extensão e ela relatou dor aqui. Opa, doeu. Volto um pouquinho, faço aqui a dorsiflexão. E ela não relata dor, não doeu nada. O que eu posso imaginar? Que essa dor que ela teve quando eu estava sem a dorsiflexão, que eu fiz só aqui a elevação da perna dela, a flexão do quadril, e ela não teve dor, eu vou ter certeza que ela tem um encurtamento dessa região posterior, da cadeia posterior da perna dela. Então, não é comprometimento, ela não está sentindo nenhuma compressão a nível do nervo esquiático. Então, eu tenho certeza disso. Agora, eu vou fazer na outra perna. A gente tem que lembrar que tem os dois lados. Então, você precisa relatar o exame, fazer o exame de ambas as pernas. Então, eu venho aqui, novamente, flexiono o joelho dela, venho aqui, ó, 90 graus, tá vendo? Junto da coxa, faço a elevação da perna dela. E aí eu vou. Aí aqui é o limite dela. Ela vai falar para mim, estou com dor, senti desconforto. Nesse momento, novamente, você volta de 5 a 10 graus, você pega e faz a dorsiflexão do pé dela. Na hora, se ela falar doeu, aí você sabe que existiu um pinçamento, teve um comprometimento do nervo esquiático, da raiz nervosa. Se ela não relatar dor, então faço o exame, venho aqui, eleva a perna, aqui é o limite dela, tá? É o limite dela. Voltei uns 5, 10 graus, faço a dorsiflexão e ela não sentiu dor, o que significa? Significa, então, que aquela dor que ela sentiu está tudo relacionado à falta de alongamento na cadeia posterior. Então, está mostrando para nós que ela não tem comprometimento a nível de nervo, ela tem simplesmente um encurtamento muscular. Se é um encurtamento muscular, é muito mais fácil, muito mais simples de se tratar, de se cuidar, do que se tivesse um comprometimento das raízes nervosas e do nervo esquiático. Então, essa é a particularidade, a dorsiflexão. Volta 5 a 10 graus e faça a dorsiflexão de ambos os lados. Então, neste caso, a paciente não relatou dor, não mostrou desconforto, a gente fala que é um teste negativo, não tem dor nenhuma. Então, teste realizado, negativo, e a gente faz o próximo teste. Qual é o próximo teste que a gente irá realizar? Manobra de valsalva. Manobra de valsalva, o que acontece? Eu vou pedir para a paciente ficar sentada, ela vai fazer um esforço que tivesse, vamos imaginar ela fazendo um esforço no sentido de defecar. E quando ela for fazer esse esforço no sentido de defecar, o que acontece? Ela vai ter que fazer a apneia, ela vai ter que trancar a respiração para poder dar essa pressão. Essa pressão vai ocorrer aonde? Essa pressão ocorre em toda a coluna vertebral. Quando ela faz esse teste, a gente está avaliando na aula de agora, por exemplo, lombar. Mas ela pode relatar dor em torácica, em cervical, em sacral. Por quê? Porque uma vez ela fez o teste, uma vez deu a dor, ela vai falar para mim assim, doeu aqui. Ela aponta com o dedo aonde ela sente a dor. Por quê? Porque aumentou a pressão junto à medula, né? A medula vem até L2.
Depois da L2, a gente já não tem mais a medula, é o término dela ali junto ao cone medular. Então, ela vai pegar e vai mostrar para mim, ó, minha dor é aqui. Ah, mas a dor foi mais embaixo. O que eu posso imaginar? Que ela pode ter um desgaste a nível de disco vertebral. Então, ela pode ter uma hérnia de disco, ela vai ter um espasmo muscular nessa região de grupo muscular, ela pode ter um ligamento amarelo, ligamento longitudinal posterior, ligamento longitudinal anterior, pode estar inflamado, pode estar tensionado. Ela pode ter, então, vários fatores que levam àquela dor. Você sabe que ali apresenta uma dor, que ali tem um desconforto e a gente vai investigar isso daí junto ao paciente. Então, é um teste que ele vai avaliar toda a coluna, de cervical à região sacral coxígena. Então, é um teste importante se fazer, tá? Então, depende do que vai acontecer. Teve dor, ela vai apontar no ato, na hora, para a gente, aonde que está cometendo essa dor. Então, o paciente vai ficar sentado e vai realizar o teste. Então, eu vou vir até o paciente, vou pedir para a paciente se sentar. O paciente sentou, numa posição, uma postura confortável para ela. Vou pedir, então, para ela fazer esse esforço, essa pressão. Nesse momento, ela vai trancar na respiração, fazer uma apneia. Trancando essa respiração, ela faz com que aumente a pressão na região da coluna vertebral. E aí sim a gente consegue ver como é que acontece a dor ou não. Então eu vou pedir para ela, puxa o ar, tranca a respiração e faz força. O que acontece? Se ela sentir dor, ela vai falar na hora, opa, senti a dor. Você pede para ela fazer essa manobra 3 vezes. Por que a gente pede 3 vezes para fazer a manobra? Às vezes não segurou de forma adequada, às vezes ela não conseguiu fazer a pressão de forma indicada. Então, quando você faz o teste em 3 momentos distintos, com certeza um vai dar certo, né? Porque se tiver algum erro em algum momento, o segundo ou terceiro teste vai fazer. O que eu peço para vocês? Quando ela faz o teste, normalmente essa região aqui do pescoço acaba inflando, acaba ficando maior aqui. Então, você percebe que sim, ela conseguiu segurar todo o ar, tanto pelo nariz quanto pela boca. Então, o ar não extravasou, vai aumentar essa área aqui, ó, junto ao pescoço, e aí eu tenho certeza que o teste está sendo realizado com sucesso. Então, não tenham medo, não tenham preguiça. Peça 3 vezes para o paciente. Se você não tiver certeza que está dando certo o teste, você faz a 4ª vez, a 5ª, mas faça de maneira correta e satisfatória. Então, vamos lá, puxa o ar, segura e faz o esforço. Ela pode jogar a força no abdômen, ela vai jogar a força no tórax e a dor reflete na coluna. Mais uma vez, puxou, soltou, pressionou. E aí o que a gente pergunta? Teve dor? Se ela falar que não, teste negativo. Se ela falar que sim, ela vai chegar e vai mostrar para mim, ó, aqui. Aí é teste positivo e a gente precisa daí com isso investigar o que pode ser. Como eu disse, pode ser a nível de disco vertebral, que pode estar comprometido, pode ser a nível de ligamento, pode estar sendo afetado, ligamento o longitudinal anterior, longitudinal posterior, pode ser o ligamento amarelo, porque todos esses ligamentos, eles vão percorrer toda a coluna, desde cervical até a região coxígena. Então, eles vão estar percorrendo toda essa área. Então, a gente pode estar vendo alguma alteração nesse sentido. Pode ser uma dor muscular, pode ser uma contratura muscular, pode ser um espasmo muscular, pode ser um mau jeito que ela deu na hora do teste, ela sentiu um desconforto. Então, aí você vai ver aonde está doendo. Pode ter uma dor reflexa da cartilagem costal, das costelas. Então, tudo isso é importante você ter na sua mente quando realiza esse teste. De que forma está acontecendo essa dor? E aí você pergunta, de que forma foi a dor? Intensa, irradiada, de pontada? Não, senti um aumento de pressão nessa área, nessa porção, e aí em cima do que ela te responder, você vai falar o que pode ser que está acontecendo junto a esse paciente. Então, como eu disse, sempre faça 3 vezes para você não errar na hora do teste, para você ter certeza do que você está fazendo, tá? Para você não ter depois que repetir esse teste 1, 2 semanas depois por erro de avaliação sua.
Então, tome esse cuidado quando estiver realizando o teste, tudo bem? Bom, dando continuidade, então, à nossa aula, vamos ao slide, onde a gente vai fazer um teste, chamado teste de Gold Weight. O que esse teste nos mostra? O que esse teste é importante? Nós vamos ver se esse vai ter dor. Dor aonde? Na região articular, entre as espinhas do processo espinhoso das vértebras lombares. Se está tendo algum comprometimento, alguma região que está sendo comprometida de raiz nervosa saindo, né? A gente pode estar vendo também, se der positivo, que podemos imaginar uma hérnia de disco. É muito comum hérnia de disco região lombar. Então, a gente pode estar imaginando que está acontecendo alguma coisa nesse lugar também, tá? Pode ser um osteofito. A resposta pode ser um osteofito. O que é o osteofito? O osteofito é o seguinte, é o famoso bico de papagaio. O disco vertebral fica entre as vértebras, entre o corpo vertebral. Ele se desidrata, ele diminui sua capacidade de amortecer impacto. Com isso, a extremidade se une, formando o formato de um bico. Então, isso a gente chama de osteofitos, essa junção dessa porção aqui. Então, esse teste pode me mostrar isso. Se for um raio-x, se ela levar um raio-x, você consegue ver se ela tem uma hérnia de discal? Não. Raio-x vai me mostrar o osteofito, que é o que eu falei, onde tem a junção dessas extremidades do corpo vertebral, vai formar um biquinho ali, você vê que tem uma diminuição do espaço e aí você consegue ver. Raio-x, ele só nos apresenta resultado a nível ósseo. Se você quiser ver resultado a nível de tecidos moles, partes moles, você precisa ter uma ressonância magnética ou uma tomografia computadorizada. Então, para eu fechar um diagnóstico, esse paciente está com hérnia, com raio-x, não. Você precisa do que? De um exame mais sofisticado, que no caso a ressonância vai te mostrar, porque aí ela mostra partes mole, vai mostrar o disco vertebral ali sendo comprimido e aí formando a bolsinha, comprimindo alguma área, alguma região. Daí você pode sim dizer que ela está tendo a hérnia de disco. O raio-x ela vai me mostrar o osteofito, tá? Então, o que acontece? Como que eu faço esse teste? Esse teste, então, vai ser realizado da seguinte forma. Eu peço para o paciente deitar, eu vou colocar uma mão sobre a coluna lombar, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou colocar minha mão sobre a região da coluna lombar. Aí, minha outra mão, eu vou elevar a perna, ó. Faço elevação da perna. Então, uma mão eu vou estar na região da coluna lombar e a outra mão eu vou estar elevando a perna. O que eu tenho que fazer? Simplesmente colocar minha mão aqui? Não. Aonde eu vou colocar minha mão? Os meus dedos, eles têm que estar junto aos espaços dos processos espinhosos da vértebra. Lembra que a gente falou que a vértebra lombar, ela tem o corpo, o processo espinhoso, que passa no centro, e o processo lateral aqui é o processo espinhoso. Quando a gente faz a palpação ali, eu vou sentir os espaços, eu vou sentir o processo, né, espinhoso, o processo transverso. Meus dedos tem que ficar entre esses espaços. Então, você dá uma deslizada e encaixa cada dedo em seu espaço, tá? Aí, nesse momento, sim, você pega e faz a elevação da perna e aí você vai ter o resultado esperado. O que é o resultado esperado? Como eu falei, se ela relatar dor, vai estar comprimindo raiz nervosa, e essa compressão da raiz nervosa pode ser uma hérnia de disco, pode ser alguma outra coisa. Se ela não tiver ali, se não perceber nada, for só nível muscular, pode ser uma contratura, um espasmo muscular que ela vai estar sentindo. Então, essa é a dificuldade, é você, com a sua mão, achar o espaço entre os processos espinhais que existem na coluna lombar. Tudo bem? Vamos realizar o teste? Então, a gente vai fazer o que com a paciente? O paciente já está deitado, decúbito dorsal. O que eu preciso? Meus dedos vão estar se encaixando aonde? Nos espaços entre os processos transversos da coluna vertebral, da coluna lombar. Então, eu venho aqui, coloco a minha mão, acho
o processo espinhoso. Uma vez encontrei os processos espinhosos da região lombar, puxo um pouquinho a minha mão, encontrei os processos transversos. Aí, como eu preciso do espaço entre eles, desço um pouquinho minha mão e aí eu faço a palpação, ó. Ele está entre os processos, meus dedos. Aí eu pego e faço a elevação da perna da paciente. E minha mão está em contato com os espaços ali, entre os processos transversos. Se a paciente relatar dor, ela já vai me falar nesse momento. E aí eu vou perguntar em qual região. Ela vai falar no primeiro, segundo dedo, terceiro dedo, quarto dedo. Você já sabe mais ou menos qual região, L4, L3, L5, tá? Então ela vai estar fazendo nessa porção. Se ela não relatar dor, você pega, termina, desce a perna dela e tira a mão. Nesse momento, você tem como resposta, então, o quê? Negativo. Ela não tem nenhum tipo de lesão a nível de disco nem de osteofito. Então, a gente não tem comprometimento das raízes nervosas. Faço do lado direito, faço do lado esquerdo. Temos que fazer dos dois lados o mesmo procedimento. Então, qual é o segredo desse exame? Coloca a mão, encontra o processo espinhoso das vértebras lombares, tira um pouquinho a sua mão, escorrega para a lateral, você vai achar o processo transverso das vértebras. Uma vez que você fez esse encontro dos processos transversos, você desce um pouquinho e aí você vai estar exatamente entre os processos transversos. Teus dedos vão estar na região indicada. E aí você faz a elevação da perna e aí você tem o resultado esperado do teste. No caso da paciente, não relatou dor, então teste negativo, então não tem comprometimento a nível de disco, não tem comprometimento a nível de osteofito, então a paciente está muito bem. Então, nós vamos e encerramos a aula no dia de hoje. Então, eu passei para vocês sobre anatomia palpatória, a gente falou um pouquinho da anatomia da vértebra lombar, fizemos toda a parte de palpação a nível de osso, a nível de grupo muscular, fizemos a avaliação da goniometria, fizemos então a amplitude articular dessa região lombar, se você percebeu é o mesmo da cervical, são os mesmos movimentos cervical e lombar, e no final fizemos alguns testes específicos para a região lombar, para ver se tinha algum comprometimento do nervo esquiático, se tinha algum comprometimento de disco vertebral, ou se tinha alguma coisa a nível ósseo, né? Se tinha alguma parte de osteofito. Então, nós encerramos a aula de hoje. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima aula. Tchau. Então, meninas, essa foi a nossa aula. Gostaram da aula? Tem alguma dúvida? Eu cheguei no final, mas tudo bem. Por enquanto, eu não tenho dúvidas. Faz parte. Não, tá tudo certinho. Que bom. Gisela, o que aconteceu? Sei lá, professora, mas eu fiquei ouvindo. A hernia de disco, ela é uma patologia que ela ocorre aonde? Ele falou, mas eu não consegui entender. No disco intervertebral. Entre os discos? Não, é no disco mesmo, é entre as vértebras, no disco, no próprio disco. O núcleo do disco, ele é espremido, vamos dizer assim, ele é pressionado e ele extravasa do limite dele. Então, né, assim, não é nada fora do normal que se aloca naquele disco. É ele mesmo que se Exatamente, não é algo extra, é algo ali mesmo que acontece no disco, no próprio disco. Não é nada que vem de fora. Entendi. Eu jurava que era algo tipo assim, um nódulo ou um edema, alguma coisa assim. Não, Jurava que era uma inflamação.
Não. Às vezes pode ser por uma má postura, às vezes pode ser por um trauma, má formação. A própria coluna, as vértebras, no caso, elas espremem, entre aspas, né? Elas pressionam o disco e faz uma espécie de uma pinça. Entendi. Só isso mesmo. Muito obrigada. Muito de nada. Então tá, meninas. Se ninguém tiver mais dúvida, a gente finaliza. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Então tá. Uma boa noite para vocês, um bom descanso, fiquem com Deus e a gente se encontra amanhã, tá? Tá bom. Boa noite, meninas. Boa noite, gente. Boa Tchau. noite, meninas. Fiquem com Deus. Boa noite.